Internautas, boa tarde, sejam bem-vindos a mais um programa ACA Podcast. Hoje temos como tema namoro na escola, impacto psicopedagógico. Ou seja, hoje vamos falar qual é o impacto psicológico e pedagógico que tem o namoro nas escolas. E para comentar este assunto, para debater este assunto, nós temos aqui os nossos especialistas. Como é lógico, como estamos a falar de impacto psicopedagógico, temos que ter aqui um pedagogo e um psicólogo. Nós temos os nossos convidados, o professor Knito Cuiva, a quem eu estendo as minhas saudações. Boa tarde, professor. Muito obrigado. Ok? Até que encostasse um pouquinho o microfone quando estivesse para falar, não é? Ok. Boa tarde mais uma vez, seja bem-vindo ao ACA Podcast. Obrigado. Estamos em direto a partir dos estúdios da ACA Digital. Vou estender a minha saudação também ao psicólogo Madureira Ferreira. Muito boa tarde, doutor. Boa tarde. Como está? Bem, obrigado. Ok. Seja bem-vindo ao nosso programa. Mais uma vez, obrigado. Ok. Você que está em casa pode deixar as suas perguntas nos comentários e nós faremos questão de fazê-las aqui aos nossos convidados. Lembrar que temos alguns internautas que já mandaram as suas perguntas antes do programa, alguns mandaram nos comentários e outros mandaram no off, e nós faremos questão então de fazer estas perguntas aos nossos convidados. Sem mais perca de tempo, vamos avançar com o nosso tema, e eu vou começar pelo professor Knito Cuiva, que vai nos responder de forma muito direta a seguinte pergunta. Professor, namorar na escola é certo ou errado? Se é certo, por quê? Se é errado, por quê? Bem, para já quero novamente saudar a todos aqueles que estão vendo, né, este programa muitíssimo especial. Uma pergunta muito interessante que foi exposta. Namorar na escola, será que é errado? E se é errado, quais são as evidências que nos dão a entender que é errado namorar na escola? Não existe taxativamente, né, uma ordenança, ou seja, uma lei que responde pelo termo de que na escola namorar é errado. Então, eu parto pelo termo de que namorar na escola não é errado. Por que não é errado? Porque, segundo a nossa legislação, não existe nenhuma lei que comprova que namorar na escola é errado. Então, namorar na escola não é errado? Não é errado. Quer dizer que estamos à vontade? Estamos à vontade. Ok. Senhor psicólogo, eu vou partir agora para o psicólogo. O nosso professor diz que namorar na escola não é errado porque não existe nenhuma lei que criminaliza o namoro nas escolas. Eu acho que tínhamos que ter também um jurista aqui, não é? Vi a importância de termos um jurista. Mas vamos partir para o âmbito psicológico. Eu faço a mesma pergunta ao nosso psicólogo. Doutor, namorar na escola é certo ou errado e por quê? Já ouvimos a opinião do professor, queremos agora ouvir a opinião do psicólogo. Obrigado mais uma vez e gostava de começar da seguinte forma. Determinar se é certo ou errado namorar na escola, teremos que primeiro saber em que aspecto esse namoro vai ser evidenciado. Porque nós estamos a falar de um namoro que talvez pode se consubstanciar-se entre um professor e uma aluna, entre um aluno e uma professora, entre a direção e os alunos ou entre a direção e professores. Para termos que avaliar taxativamente o grau de letalidade do namoro na escola, teremos que saber em primeira instância em que âmbito nós vamos avaliar este namoro na escola. De dizer que no âmbito psicológico encontramos muitos, mas muitos fatores que influenciam de forma negativa naquilo que são as consequências do namoro na escola. Assim sendo, começo por dizer que é errado o namoro na escola. Ou seja, o nosso professor disse que namorar na escola não é errado e o psicólogo acredita que é errado. Então vamos ficar no certo ou no errado. E você aí em casa, o que é que você acha? Namorar na escola é certo ou é errado? O psicólogo falou aqui de uma questão interessante, temos que ver, né, o âmbito do namoro. Estamos a falar de professor e aluna, de aluno para aluno, direção e tudo mais. Qual destes, na opinião do psicólogo, qual destes seria... Não há nenhum que é certo. Por exemplo, o namoro entre colegas, alunos da mesma turma, por exemplo, da mesma escola, também é errado? Bem,
Quando falamos de alunos da mesma turma namorando, primeiro teremos que avaliar a idade desses e a forma como este namoro vai ser desenvolvido, como vai ser conduzido, se há limites ou não. Se for entre adultos, é normal. Porque nós estamos a falar exatamente de namoro, que naquilo que é a sua definição etimológica, namoro é um processo de relacionamento não íntimo, mas de conversa, partilha e promoções de valores em que as pessoas vão buscar, dentro daquilo que é o convívio entre ambas, os seus pontos funcionais para poder perspectivar no seu futuro. Neste âmbito, namorar entre alunos, independentemente de que os planos sejam positivos, há sempre fatores negativos que vão ser levantados caso os dois não tenham um ponto principal para ter que pôr limites nesse relacionamento. Ok. Pois, colegas da mesma turma, se podem ou não namorar, vai depender daquilo que é a forma como esse namoro vai ser levado. Porque existem realmente pessoas com maturidade em que conseguem separar as águas. É namoro, mas na escola somos colegas. E os planos continuam. Para estes tipos de pessoas, e atendendo à idade que talvez o nosso país possa tipificar como sendo a partir de 18 anos, uma idade adulta para ter que assumir com as suas consequências, mas eu digo que é errado, essa idade não está muito bem tipificada, talvez legalmente, mas psicologicamente não. Então, na opinião, eu vou passar já para o professor, mas face ao que o nosso psicólogo acabou de apresentar, eu gostaria de saber do nosso psicólogo. Na sua opinião, a escola deve proibir completamente o namoro entre alunos dentro da instituição, mesmo que isso signifique interferir na liberdade pessoal dos estudantes? É como eu disse no princípio, a escola não vai proibir o namoro se for posto com limites. Estamos a falar de namoro, convívio, relacionamento, é partilha de conversas. É a partir de uma amizade que resulta um namoro. Se nós proibirmos, por exemplo, o namoro que não seja realizado na escola e que estes alunos são exatamente proibidos para desenvolver amizades, nós vamos cair no erro como instituição. Mas o que eu vou dizer é, se o namoro não tiver limites, passa a ser errado e o correto é a escola pôr limites nesse tipo de relacionamento. E como é que uma escola consegue pôr limites no namoro? Bem, ali nós vamos cair naquilo que é o âmbito do aproveitamento dos próprios alunos. Nós sabemos que atualmente, quando se trata de namoro, as pessoas tendem a retrair mais do que a pegar-se aos estudos. E quando a direção possivelmente ter conhecimento de que estes alunos desenvolvem um relacionamento afetivo, eles poderão de alguma forma identificar a partir do próprio aproveitamento. Então, se o aproveitamento for negativo, o objetivo pela qual a instituição for criada não se cumpre se nós autorizamos isso. E aí eu vou voltar para o nosso professor, não é? E o professor defendia que namorar na escola não é errado. E custa-me fazer essa pergunta. A escola deve proibir completamente o namoro, já que o professor diz que não é errado, mas ainda assim eu faço. Professor, a escola deve proibir os alunos de namorarem? Já que não é errado na opinião do professor? Bem, a escola não tem nenhuma autoridade para proibir as pessoas de namorar. Por quê? Porque se a escola tivesse esse privilégio, onde estaria a liberdade de escolha? Onde estaria a liberdade de consciência de cada estudante? Pois, por isso a pergunta que eu fiz ao psicólogo, eu disse, será que a escola proibindo o namoro não estaria a interferir na liberdade pessoal dos estudantes? A escola estaria a interferir na liberdade dos estudantes caso Sim. proibisse o namoro? Sim. Se a escola, caso proibisse o namoro, ela deveria interferir, por sua vez, na liberdade de escolha dos estudantes. Então, como fica, por exemplo, se um membro da escola, um professor, por exemplo, encontrar dois alunos, não é, a namorarem dentro da instituição? O professor deve se calar ou qual é a posição do professor naquela situação? Nesse tipo de situação, aí está a questão. O que a escola tem como a obrigação dentro da instituição? A escola tem como a função de moderar o comportamento público de modo a equilibrar o ambiente entre os estudantes. Bem, como assim? Ou de que forma? Bem, por exemplo, há certos alunos em que muitas vezes, na fase
de namoro. Já ouvi-se relatos de que há certos alunos em que fazem relações sexuais dentro das Da escolas. escola, sim, sim. E há também casos evidentes de que há certos alunos em que muitas vezes têm se beijado com as suas namoradas dentro da escola. E esses casos estão a ser muito comuns. Sim, então, dentro deste caso, qual é a função da escola? A função da escola, como já disse a princípio, a função da escola é de, por sua vez, regular o comportamento público, de modo a evitar comportamentos que, por sua vez, tendem a desviar a capacidade de aprendizagem dos alunos. Ou seja, uma coisa é proibir os alunos, outra coisa é tomar medidas para que esses alunos não possam praticar os seus atos no momento naquela instituição. Mas então, essas medidas a serem tomadas, uma das medidas não é exatamente a proibição? Bem, uma das medidas elas pode ser a proibição, mas ela, por sua vez, não proíbe a liberdade de consciência dos alunos. Então, nessa questão que eu fiz, se o professor encontrar os alunos, por exemplo, em beijos dentro do pátio da escola, o professor deve ou não levar esses alunos à punição, alguma punição, ou levar à direção da escola, ou chamar os pais. O que é que o professor deve fazer nesta situação? Nesse tipo de aspecto, aí sim, o professor, ele por sua vez, tem como a função de coibir esse tipo de prática entre os alunos, dentro da instituição. Sim, o nosso foco aqui é mesmo só dentro da instituição, né? Porque acredito que o namoro fora da instituição já não é da responsabilidade da instituição, mas agora a questão é dentro da instituição. Foi o tema nosso é namoro nas escolas. Por isso, dentro da instituição, não é correto ou não é? Não, a escola não tem nada a ver. Ou seja, beijo dentro da instituição, diante da escola, isso é algo proibido. Então, namorar na escola é errado. Porque é assim, nós sabemos, né, por norma, que o namoro é aquela fase do conhecimento, vão conversar, mas nós estamos a nos basear na realidade. A nossa realidade, o namoro já não é isso, praticamente. Estamos a ver que agora as pessoas entendem que o namoro é mesmo, são atos, beijos, relações sexuais e tudo mais. É mesmo este namoro que estamos a nos referir. Bem, porque há casos até que as empregadas de limpeza relatam nas escolas que encontram preservativos dentro da casa de banho dos alunos. Sim. Bem, quanto a essa questão, nós precisamos entender uma certa coisa. Nem todos os alunos têm a mesma capacidade de percepção relativamente ao namoro. Porque existem alunos que têm capacidade de percepção diferentes no que diz respeito ao namoro. Então, é responsabilidade também da escola orientar os estudantes sobre estas questões? Aí está. A escola deve promover palestras sobre o namoro? Aí está. Muitos estudantes têm cometido muitos erros, porque a escola não tem exercido o seu papel de, por sua vez, promover debates e palestras com o objetivo de poder orientar os alunos relativamente a este tipo de aspecto. Ok. Nós ainda estamos muito focados em relações entre colegas, ainda não fomos naquela que é professor e alunas e vice-versa. Desculpa interrompê-lo. Há um internauta, Gelson Bessa, que nos deixou a seguinte questão, não é? Antes mesmo do programa, e eu fiz aqui uma cábula. Ele pergunta: qual é o impacto emocional de um relacionamento amoroso na concentração e no rendimento acadêmico dos alunos? Impacto emocional. Acredito que essa pergunta é para o psicólogo, né? Qual é o impacto emocional de um relacionamento entre alunos? Será que emocionalmente eles podem baixar o rendimento escolar? Obrigado, Gelson, né? Gelson Bessa, sim. Gelson Bessa, obrigado pela pergunta que tu fazes para nós. Eu gostava de começar respondendo da seguinte forma. Tudo que a gente faz, de uma ou de outra forma, vai repercutir positivo ou negativamente naquilo que é a nossa atitude, o nosso comportamento. Assim sendo, é claro que um relacionamento desenvolvido na escola entre colegas terá sim um impacto positivo ou negativo, mas eu primo mais pelo impacto negativo, pelo facto de muitas pessoas não terem a capacidade de autocontrole emocional. Por que eu digo autocontrole emocional? Porque é claro que quando eu vou para a escola, a primeira preocupação que devia surgir é o objetivo que me leva para a escola.
Se o objetivo é estudar, é claro que eu terei que me apegar nos estudos. Só que quando eu desvio o meu objetivo, ao invés de estudar, começo a desenvolver sentimentos de namoricos, porque muitos, não estou a dizer todos, muitos relacionamentos que começam na escola é mesmo só aquela onda de paixão e que não vai a lado algum. O ano letivo termina, namoro também O terminou. namoro termina o ano letivo. Razão pela qual eu denomino isso como namorico. Então, se o meu objetivo é buscar a formação, é claro que este namorico me vai desviar vai me desviar o foco que eu tenho. E eu gostava de dizer também ao Gelson que os impactos sociais vão fazer com que este namoro, caso termine antes do ano letivo terminar, aí começam a surgir sentimentos de culpa, porque as pessoas começam a ter vergonha daquilo que fizeram, começam a ter consequências daquelas escolhas que fizeram, porque se for um namoro já totalmente aberto, ali já não temos coragem de olhar para essa pessoa e um dia tivemos intimidade com ele e agora já nós não temos intimidade com esta pessoa e possivelmente veremos essa mesma pessoa a desenvolver um outro afeto por uma outra pessoa. Nos sentiremos culpados, cabisbaixo, autoestima baixa e a pergunta que surgirá é por que ele me deixou e me trocou por outra ou por outro. Então, isso vai repercutir naquilo que é o seu aproveitamento escolar. É ali onde eu depois defendo a minha tese, dizer que a escola tinha que banir, tinha que pôr um pé e tinha que tomar uma decisão quanto a esse tipo de relacionamento. Sim, sim. Enquanto essa pergunta é uma pergunta muito bem direcionada. O impacto é relativo. O impacto é relativo. A ciência afirma de que toda ação tem uma reação. O impacto pode ser positivo, como também pode ser negativo, dependendo do objetivo que leva as pessoas a namorar. Por quê? Porque é aquilo que eu disse. A forma como as pessoas namoram hoje em dia tem sido de uma forma desgovernada. Mas há pessoas que namoram de uma forma governada. Então, se o objetivo que te leva a namorar for com princípios negativos, convém não namorar. Por quê? Porque o namoro é a preparação. É a preparação. Que tipo de preparação é essa que o namoro vai levar? A preparação para assumir uma responsabilidade na posterioridade. Ou seja, você se prepara na fase do namoro para se contrair o matrimônio. E professor, se essa questão que o professor está aqui a apresentar, que é muito bonita, a fase de preparação, se forem um professor e uma aluna, será que é correto um professor estar a preparar o seu futuro com uma aluna? Bem, o nosso colega, o meu colega psicólogo, ele apresentou uma vertente muito relevante no que diz respeito consoante a idade. Segundo a nossa legislação, ela, por sua vez, tem como o conceito de que todas as pessoas que têm 18 anos para cima são consideradas pessoas maiores de idade. Então, se porventura um professor gostar de uma certa aluna e, por sua vez, querer dela, isto depende da aceitação da mesma aluna. Não depende da idade também? Não tem a ver com a idade? Tá aí, o fator é a idade. O fator é a idade também depende da aluna. Nós precisamos entender uma coisa. O fator idade não é maturidade. O fator idade não é maturidade. Há pessoas que têm uma idade menor dos 18, mas que têm maturidade. E há pessoas que têm idade dos 18 para cima, mas têm pouca maturidade. Isso quer dizer que se a aluna tiver, por exemplo, 15 anos, desde que tenha maturidade, o professor pode preparar o futuro com ela. Pode namorar com ela. Aí não pode. Por quê? Porque se o professor tomar esse tipo de decisão, os próprios pais sentirão-se injustiçados. O problema é só os pais, mas senão não seria errado. Ou seja, pessoas que têm 18 anos para cima, elas podem contrair, elas podem namorar. Sim, mas nesse caso, a menina com 16 anos, e ela é madura, ela apresenta uma responsabilidade tanta, o professor pode apaixonar-se por esta menina e preparar o futuro com ela. Se ela tem maturidade, só não tem idade. Aí seria algo errado. Sim, por favor. Obrigado. O professor Quinito disse algo que chamou minha atenção relativamente àquilo que é a lei.
que vai tipificar a idade adulta como sendo a partir de 18 anos. Só que quando nós falamos de lei, nós estamos a falar de padrão social. Nós estamos a falar de desenvolvimento psíquico. Não é isto que exatamente estamos a dizer. Porque eu gosto de dizer assim, enquanto jovem, enquanto adolescente, o cérebro humano continua em crescimento. E esse crescimento, a ciência me prova que antes dos 25 anos, o ser humano, não importa se é masculino ou feminino, não está preparado para tomar uma decisão certa. O que quer dizer que, ainda que tenha 18 anos, a decisão de casamento pode ser precipitada e será alterada 2 a 3 anos depois. Por isso é que nós vemos, por exemplo, esses namoricos em que no princípio há muito ar, há muita quentura, há muito fogo em querer arder em paixão. Mas 2, 3 anos depois percebe-se que não é o amor da vida dele. Afirmações que outrora eram feitas. Isso nos leva a crer que, não obstante a idade, ainda assim, o sistema límbico que vai responder pelas emoções, pelo prazer, pelas motivações, está ativo. O que isso quer dizer? Quer dizer que quando o sistema límbico está ativo, significa que toda e qualquer aventura é bem-vinda. Por isso que nós olhamos para os adolescentes como sendo pessoas que querem experimentar tudo, porque tudo para eles lhe cria curiosidade. E nesta ordem de pensamento, o córtex pré-frontal, que está ligado ao autocontrole, à tomada de decisão, ao planeamento e avaliação e as suas consequências, só vai atingir a sua maturidade plena a partir dos 25 anos. Então isso quer dizer, se um professor namorar com uma aluna que tenha 25 anos, aí está tudo bem. Aí não há erro. Entro no fator que eu primeiro fiz menção, que é o fator idade. O fator idade. Agora, nós estamos no campo do professor namorar a uma aluna, certo? Sim. Ok. Dependendo da forma como este professor vai conduzir o namoro, a partir desta idade, já não tem risco nenhum. Por quê? Porque eu tenho a plena certeza de que a menina com 25 anos tem objetivos a alcançar, tem planos na vida. A partir dos 25 anos saberá determinar e fazer a diferenciação de quando é que está diante do professor, quando é que está diante de um namorado. Não haverá mistura, não é? Pela idade e a maturidade psicológica desta pessoa, creio Mas não eu. se corre o risco de não haver separação e começarem a se misturar as coisas. Imagina que ela, por exemplo, não seja uma aluna dedicada e pelo simples facto de estar a namorar com o professor, ela reprova. Não haverá, isso não dará problema, ou ela não vai esperar que tenha que aprovar só porque tem relação com algum professor. Chefe, meu colega, é o seguinte, vamos voltar no pensamento inicial, que leva uma menina de 25 anos a namorar um professor. Esta é a pergunta inicial. Se o objetivo que leva essa menina de 25 anos a namorar um professor for para ser favorecido naquilo que é a sua aprendizagem e o seu desempenho escolar, este professor que namora a menina de 25 anos precisa ser observado. O professor é que não tem juízo nesse caso. Concorda? Olha, eu gostaria de comentar quanto a esta questão. Por favor, o microfone. Bem, sim. Quanto a esse tipo de questão, é o que eu já disse. As coisas muitas vezes dependem da intencionalidade que leva a pessoa a fazer tal prática. Sobre o sistema límbico e sobre a relação com o córtex bem pré-frontal, onde por sua vez é o córtex responsável pela tomada de decisões. Nesse tipo de situação, o que acontece? Há pessoas que têm idade dos 24, 25, mais 26, 28 a 30 anos, que não têm maturidade. Também não tem juízo. Não tem juízo. Então, nesse tipo de aspecto, nos leva a entender de que muitas vezes o fator não consta na idade. Ou seja, o colega apresentou aqui o fator idade dos 25 para cima. De que pessoas que têm 25 anos para cima têm capacidade para contrair um namoro. Mas há pessoas que têm idade de 25 que não estão capacitados para contrair um namoro. E o que causa isso? O meio em que se encontra? Observação. Eu não disse que os 25 anos podem começar a namorar. É a idade adequada e aceitável
pela ciência de uma pessoa Que tomar se ganha decisão maturidade. certa. Sim, Ok. sim. O que quer dizer que nós podemos ver pessoas com 13 anos a namorar, mas não vamos ter a ideia de que essa decisão é a mais acertada porque o seu sistema límbico está bem formado. Não. Então, a partir dos Sim. 25 anos, ele está compacto de que, independentemente da decisão que vai tomar, não se vai arrepender ou não vai revogar. O que tem acontecido, ao contrário, quando uma menina de 16 anos, por exemplo, contrai um matrimônio. Eu tenho notado isso, pelo menos eu vivo na sociedade e noto. Uma menina de 16 anos, naquela onda de querer experimentar ser mãe, pode engravidar-se com o homem da sua vida naquele momento, mas 2 anos depois já não é o homem da vida dele. É o erro cometido na vida. Então, agora, a pergunta que eu vou levantar é: se realmente não tem nada a ver com o crescimento ou desempenho ou desenvolvimento do sistema límbico ou daquilo que é o aprimoramento do o córtex pré-frontal, por que pessoas antes dos 25 anos têm mais probabilidade de terminar uma relação do que pessoas depois dos 25 anos? Isso depende, isso é relativo, bem. O cérebro humano, ela divide-se em duas partes. Temos o lado direito e o lado esquerdo do cérebro. Hemisférios. Sim, os dois hemisférios. O lado esquerdo do cérebro é responsável pela tomada de decisões, pelas coisas lógicas. E o lado direito do cérebro é responsável pela emoção. Há pessoas que têm mais capacidade para controlar a emoção do que a razão. E há pessoas que têm mais capacidade para controlar a razão do que a emoção. Então, isso é um caso relativamente distinto. Então, por esta razão, eu quero falar assim, olha, para o namoro, nós temos muitos fatores. Temos o fator idade e o fator maturidade. Há pessoas que têm idade dos 25 para cima, dos 24, por mais que o seu corpo esteja totalmente formado e preparado, o seu sistema límbico esteja totalmente preparado, se a pessoa não tiver maturidade, ela, por sua vez, vai namorar sem um objetivo específico. Por quê? Nesse processo, que é o processo psicopedagógico, nós temos duas áreas. A área psico e o pedagógico. A área psicopedagógica, ou seja, nós temos a psico, que é, neste caso, a nossa mentalidade, que é a psicologia, e nós temos o pedagógico, que é, por sua vez, a educação. No fator psicopedagógico, nós encontramos os 3 pilares. O primeiro pilar encontramos que é o cognitivo, o segundo pilar encontramos que é o afetivo e o terceiro pilar encontramos que é o pedagógico. O cognitivo, ela, por sua vez, tem a função de ajudar no processamento mental, a atenção e a retenção das informações, que neste caso a memória. E no processo afetivo, que é o pilar afetivo, ela por sua vez tem como função de ajudar para o melhoramento do bem-estar. O bem-estar. Tem colegas, tem alunos que muitas vezes vêm à escola e que eles não estão dispostos a estudar. Por esta razão que nós encontramos que este pilar, que é o pilar afetivo. E o último pilar, que é o pilar pedagógico, onde por sua vez há desenvolvimento de técnicas e métodos que têm como função de ajudar, por sua vez, muitos alunos a terem capacidade para o aprendizado. Ou seja, com essas palavras quero dizer o seguinte. O namoro, ela consiste em 3 fatores. Primeiro fator idade. Segundo fator maturidade. Terceiro fator, o objetivo que te leva a namorar. O nosso colega, que é o psicólogo, ele tem uma visão diferente sobre o namoro. Por quê? Porque ele está acostumado a ver o namoro como se fosse uma coisa cheia de aventuras e que leva as pessoas a praticarem coisas negativas e que depois de um certo tempo elas começam a se arrepender. Isso por quê? Porque o objetivo que leva a pessoa a namorar foi a paixão e não foi o amor. Quer dizer, as pessoas apaixonam-se, mas não amam. Mas não amam. Se amar, então as coisas correm bem. Por quê? Porque o amor, ela por sua vez promove a disciplina, mas a paixão não, porque a paixão é cega. A paixão veja pelas coisas exteriores, mas o amor Professor não. Quintino, com quantos anos a pessoa desenvolve o amor? Com muitos anos? Sim. Porque estamos a falar de namoro e Sim. o fator idade ele realmente foi aqui levantado. Sim. O professor acabou afirmando que existem pessoas com uma idade ínfima, Sim. mas com um nível de percepção das coisas muito elevado. Muito elevado. O que quer dizer maturidade. E o que leva as pessoas a ter que se demorar num relacionamento vai depender daquilo que é a onda da motivação que lhes leva. Sim. Se é amor ou paixão. Eu volto a fazer a pergunta.
Com que idade nós determinamos que o que eu sinto é amor ou paixão? Isso é relativo. A relatividade, Sim, professor, a relatividade não vai cingir-se naquilo que são as consequências que vão advir em um namoro precoce. Eu estou aqui a dizer, por isso que desde o princípio eu vou defendendo a ideia de que como instituição há necessidade de impor limites. Tudo porque se como instituição eu legalizar o namoro e que os alunos terão a liberdade de namorar sem ter que levar em consideração os objetivos ou aquilo que é a idade, eu vou ter não uma academia de conhecimento, mas um prostíbulo. Sim. Para começar, as crianças, vou considerar crianças todos aqueles que estão abaixo de 18 anos, adolescentes, eles não têm noção do perigo ou da perigosidade do namoro. Não têm ideia do quanto isso pode dificultar no seu desempenho. Então, como instituição, como eu vou olhar para este facto e simplesmente apoiar, porque eu não posso proibir o namoro na escola taxativamente? E o professor disse mais do princípio que a instituição pode criar mecanismos de querer impor limites. Então, ou aceitamos ou não aceitamos. Se impomos limites é porque não aceitamos. E o nosso apresentador fez-nos pergunta ou fez uma abordagem de que tem nos últimos dias surgido relatos de alunos que envolvem-se na sala de aula, envolvem-se na escola. Pergunta que eu faço: um adulto tem a capacidade de envolver-se na turma ao passo que desenvolve o namoro? Uma pessoa adulta, ao ter que desenvolver o namoro, terá a liberdade e a sã consciência de achar que pode envolver-se na escola, na sala de aula? Olha, existem adultos que muitas vezes as pessoas têm testemunhado que não têm juízo. O que nós julgamos, professor, que as pessoas acham que o adulto não tem juízo, Eu não disse o adulto, eu disse muitos adultos, certo? Sim. Muitos adultos não têm juízo. É realmente acharmos que o padrão de convivência tem que se adequar com os meus princípios, os meus valores. Porque um adulto que julgamos não ter juízo, é claro que é dotado de outras áreas, outras valências que os destacam. Agora nós vamos ter que analisar. Se nós defendemos tanto que há adultos sem juízo, adulto com juízo, o que é o juízo afinal? O juízo é a capacidade que a pessoa tem de discernir o que é certo e errado. Sim. E eu tenho a plena certeza que um adulto de 25 anos sabe o que é certo e errado. E também, a dificuldade maior vai ser em ter que gerir as emoções desse juízo de valor que ele faz diante dos fatos das escolhas que ele faz. É aquilo que eu disse anteriormente. Há pessoas que têm capacidade para controlar o lado emocional e há pessoas que têm capacidade para controlar mais o lado da razão. E o professor deve ter a capacidade de controlar que lado? Todos os lados. Todos os lados. Sim, porque o lado emocional e o lado da razão, ela, por sua vez, elaboram um processo para a construção do equilíbrio emocional. Mas eu queria saber, do ponto de vista psicológico, é normal um professor apaixonar-se por uma aluna? É normal. Do ponto de vista psicológico, é normal um professor se apaixonar por uma aluna. Senhor psicólogo. Como ser humano é normal. Ok. Como ser humano. Mas não dá a vantagem de partir para... ok. Pode ter o sentimento, mas não pode avançar. Não é difícil controlar esse sentimento? Não, desde que cada um saiba se posicionar. Porque o que eu gosto de chamar a atenção é o seguinte. Quando o professor chega na sala de aula, ele tem que saber qual é o papel dele. E o papel do professor da sala de aula, pelo menos hipoteticamente, temos dito que a escola é nossa segunda casa. E que o professor é nosso segundo pai. Agora vamos tentar implementar o que estamos aqui a discutir. Se a escola é nossa segunda casa, nós queremos que nossa filha namore com 12 anos, 13 anos. E o professor, que é o nosso segundo pai, pode relacionar-se com uma menina de 13 anos. Ou seja, neste tipo de aspecto, é aquela que eu disse. Aí encontramos o fator idade, Ou seja, o nosso colega disse algo muito, muito benéfico. A escola é a nossa segunda casa. Professor é pai. Então, se a escola é a nossa segunda casa, nós aprendemos que a primeira nossa casa é a família. Se porventura as pessoas que são adolescentes não têm esse grau de conhecimento que os pais deviam dar para ela, muitas das pessoas têm aprendido esse conhecimento onde? Na escola. Nas escolas. Mas
essas crianças já têm noção de que com 18 anos, segundo a nossa legislação, ela comprova Pode namorar. que pode quem? Pode namorar. Aqui vem a segunda pergunta do nosso internauta Gelson. Qual é o papel dos pais encarregados da educação perante o namoro dos filhos em idade escolar? Qual é o papel dos pais encarregados da educação? Né? Só que, às vezes, o próprio professor que namora mas qual é o papel do encarregado da educação, né, diante desta situação? Como é que um pai deve agir ou como é que os pais devem agir quando tomarem conhecimento que os filhos em idade escolar estão a namorar na escola? Qual deve ser a posição dos pais? Sim, a posição dos pais nesse tipo de situação é que devem chamar a atenção nas suas filhas, conversar com eles sobre os benefícios e os malefícios que o namoro traz. Então, mostrando os benefícios e malefícios que o namoro traz, cabe à pessoa tomar a decisão se vai aceitar ou não. Porque o namoro ele tem duas vertentes. Temos o lado positivo e o lado negativo. Agora tem aqui uma questão muito interessante. Eu queria dar um parecer a Sim, por favor, por favor. Olha, eu falo, neste exato momento eu gosto de me reencarnar. Vou tentar falar como encarregado de educação. Sim. Depois eu vou falar como professor e vou terminar falando como profissional da mente. Como encarregado de educação, não ficaria feliz ao ver que a minha filha, antes dos 18 anos, está a desenvolver sentimentos por alguém. Antes dos 18. Antes dos 18, sim. Porque o que nós estamos aqui a avaliar é aquilo que diz respeito à própria maturidade. E é algo que o professor está aqui a afirmar. Porque se nós acharmos que só é namoro a partir dos 25 anos, estamos a fugir da nossa realidade, porque há meninas com 10, 12, 13 anos já estão a namorar. É isso que nós temos que abordar, porque vamos abordar no nosso contexto. Uma menina de 13 anos está namorando na escola, eu como encarregado. Vou dizer o quê? Que tem que ter cuidado, tem que saber dos benefícios e malefícios do namoro na escola aos 13 anos. Não há benefício nenhum. Porque aos 13 anos ela não terá capacidade de dividir entre estudar e namorar. Vai entregar-se, até menos de um ano vai ficar grávida, porque nem sequer o ciclo menstrual dela vai conseguir controlar. Por isso, como encarregado, eu digo, é necessário impormos limites e educarmos os nossos filhos sobre educação sexual e mostrar-lhes a verdade de que na escola não se vai procurar relacionamento. Na escola é a academia onde se vai buscar conhecimento. O problema é que essas meninas também já não ouvem isso. Como é que não, uma coisa é nós generalizarmos, outra coisa é nós particularizarmos. Existem pessoas que o facto de você ouvir não significa que não esteja, o facto de tu falares não significa que não esteja a ouvir. E nós estamos a falar de um pai a falar para o seu próprio filho. Está ali a figura paterna a mostrar a autoridade. De que na escola não se desenvolve sentimentos, não se desenvolve paixões e não se namora na escola. É claro que se a filha tiver a ousadia de aos 13 anos levar o namorado na casa dos pais, é claro que está a fazer um desafio. Agora eu vou falar como professor. Eu como professor vou olhar para uma menina de 13 anos e eu vou desenvolver sentimentos. Que tipo de sentimentos eu vou desenvolver para uma menina de 13 anos que está em fase de crescimento? Primeiro, para começar, o que ela apresenta, se calhar é algo passageiro. E é o que o nosso professor falou, é paixão. Paixão, atração, isso é tudo passageiro, ok? Mas o amor, é claro que só uma pessoa racional, uma pessoa lúcida vai desenvolver e vai ter a capacidade de separar as águas. Então, uma menina de 13 anos não pode ser uma pessoa em que eu devo me apaixonar como professor para desenvolver sentimentos e começar a namorar. E agora vou falar como professor, como um profissional da mente. Eu, como profissional da mente, eu analiso e vejo o professor a namorar uma menina de 13 anos a ter que determinar um futuro negro para a criança. Por que um futuro negro para a criança? Porque a criança, se está na fase de crescimento, não tem a capacidade de ter que identificar que este relacionamento realmente é certeiro. Eu já disse que eles estão na flor da idade, os ânimos estão elevados e o sistema límbico está em crescimento, para eles tudo é interessado. Eles até têm a coragem de fugir de casa, tanto mais que encontramos menores de 25 fugindo de casa com relacionamento do que uma maior de 25. Então é nessa perspectiva. O professor tem que ter a capacidade de dizer que este é um adolescente, está na fase de crescimento. E estando na fase de crescimento, está na fase em que tudo lhe parece bonito, mas é só por um período de tempo.
depois desse tempo passar, esta pessoa vai, de certa forma, ter uma outra visão. E eu não consigo encarar um professor que é tido como o AIU, aquele que leva o aluno a descobrir o conhecimento, a ter que depois ficar pelado em frente da aluna, dia seguinte ficar em frente a dizer que eu sou teu professor. Primeiro é que a criança não terá capacidade de diferenciar entre o professor e o namorado, porque sempre que vir esta pessoa em frente dele, vai lhe ver pelado. Vai imaginar aquela imagem pelada. Agora, a minha pergunta é, que aproveitamento essa menina vai ter na disciplina daquele professor? E uma coisa, a mente humana tem a capacidade de associar. Se eu vi o professor de matemática pelado e meu namorado, todos os professores já são do jeito que eu vejo o professor de matemática. E eu vou tratá-los como sendo aqueles que eu desenvolvo intimidade. Pede-se o respeito. Concorda com isso, professor? Bem, olha, nesse tipo de situação, nesse tipo de aspecto, eu comprovo taxativamente com o meu colega aqui. O microfone. Olha, sim. É aquela que eu sempre estou a fazer menção. Há que se ter em conta o fator idade. Há que se ter em conta o fator idade. Nós aprendemos de que a puberdade é uma fase de crescimento, onde, por sua vez, né, o adolescente ou a adolescente tende, né, a conhecer tudo. E adolescente ou o adolescente não tem a capacidade para discernir taxativamente entre o certo e o errado. Vejamos. O namoro ela tem dois aspectos. Tem um aspecto positivo e um aspecto negativo. No aspecto negativo do namoro, eu vou salientar sobre 3 aspectos. Nós temos a queda no rendimento, a preocupação excessiva com o relacionamento pode fazer com que o aluno ou a aluna tenha baixas escolares. Por outra, descargas emocionais. Através de conflitos, confusões, discussões, ciúmes que vão ter dentro do relacionamento, podem fazer com que o aluno ou a aluna tenha falta de capacidade para saber tomar decisões positivas. E outra, o isolamento. O isolamento faz com que o aluno ou a aluna tenha falta de capacidade para ter interações com outros colegas. Mas também não há, professor, desculpa só cortar, não há aqueles casos em que o namoro entre alunos faz bem, ou seja, há alunos que se dedicam mais por saber que a minha namorada está na sala. Tá aí. Não acontecem esses casos. Tá aí, olha, há certos alunos que muitas vezes se dedicam mais porque sabem que a sua namorada está onde está, na sala. E ela não pode ver que eu sou um... Sim, olha, nesse tipo de aspecto, nós estamos no outro lado do namoro. Aí já o namoro é positivo, é aceitável. Por quê? Sim. Bem, por quê? Porque o namoro, no lado positivo, ela, por sua vez, promove o autoestima. Ou seja... Então, o professor, como encarregado, se percebesse que a sua filha melhorou o rendimento porque está a namorar com um colega, então o professor incentivaria este namoro a continuar. Normalmente. Normalmente, por quê? Ok. Sim, normalmente por quê? Bem, isso é interessante. Olha, vejamos o seguinte. O amor, ela é... Ou seja, a substância do amor, ela é oxitocina. O amor e a paixão, elas liberam algumas substâncias, e essas substâncias são conhecidas como quarteto do amor, ou quarteto cerebral, onde, por sua vez, encontramos a dopamina, que é, por sua vez, uma substância que tem por capacidade de permitir com que a pessoa, né, com que a pessoa tenha aquela capacidade de bem-estar e equilíbrio em algumas coisas. Também temos a serotonina e também temos a endorfina. E por último, aquela que já disse, nós temos a oxitocina. Ou seja, essas 4 substâncias, elas por sua vez têm como função de poder melhorar o regulamento cerebral da pessoa. Okay. Da pessoa que está a namorar. Vejamos. Tem certas pessoas, certos alunos e certas alunas que quando muitas vezes vão às escolas, elas vão sobrecarregadas. Por quê? Porque o pai ou a mãe os ralhou sobre alguma coisa. Sim, sai já de casa frustrada. Mas quando ele vai se deparar com o seu namorado, ele sente uma paz. E faz com que a tal pessoa tenha a capacidade para permitir com que as matérias possam penetrar em sua consciência com perfeita legalidade. Então são casos que até neste caso o namoro na escola chega a ser mais importante do que a relação da criança em casa. Ou seja, nesse tipo de aspecto, o que faz com que muitas pessoas possam ter pensamentos negativos ou pensamentos positivos sobre o namoro na escola, é só uma coisa: a informação.
Por esta razão que a informação é uma coisa mais poderosa que existe na face da Terra. Então quer dizer que o namoro na escola nem é errado, só depende do ponto de vista ou da maturidade dos Ou namorados. seja, depende do objetivo que leva as pessoas a namorar. Objetivo. Sim, por que da razão? Porque o nosso colega apresentou um fator muito importante, muito especial. A disciplina. Ou seja, somente pessoas maduras, somente pessoas que têm capacidade para tomar decisões positivas, decisões taxativas, é que elas podem disciplinar o seu namoro. E é que devem namorar na escola. Sim, Seu psicólogo. sim, porque eu provo que pessoas que têm 13 anos, 12 anos, 11 anos, 10 anos, a 17 não podem contrair um namoro. Não podem encontrar um namoro. Seu psicólogo, concorda que se um estudante estiver a namorar na escola e isso estiver a lhe fazer bem, o pai deve permitir que esse namoro continue? Olha, meu apresentador, eu volto a lhe dizer, o namoro não estimula a aprendizagem. Não estimula. Não. Então não é correto afirmar que há casos Está a tirar em que, boas notas porque está a namorar. Não é possível. Isso é hipotético, não é real. Porque na maioria das vezes conseguimos notar o rácio e o gráfico das pessoas que desenvolvem sentimentos na sala, das pessoas que namoram. O gráfico tende a decair. Por quê? Deixa eu esclarecer. Namoro é compromisso. E como compromisso é um contrato que você assina e que algumas vezes, quiçá mesmo sempre, terás que sacrificar do tempo que devia estudar para ter que atender o namorado. E isso vai te custar caro, porque vai fazer com que, ao invés de você assimilar a matéria, você vai pegar-se naquilo que são as lembranças dos momentos que você vivenciou com o teu namorado. Eu gostaria que, ao abordarmos este tema, eu e o meu colega professor Quinito, delimitássemos uma idade, porque estamos aqui a fazer uma abordagem que não estamos a delimitar a idade e vai dar a entender aos nossos internautas de que mesmo com 13 anos, se estiver a tirar boas notas, pode continuar a namorar. Isto é errado. É muito errado. E devemos entender que o namoro em momento nenhum estimula a aprendizagem. O que estimula a aprendizagem não é namoro. O que estimula a aprendizagem é o processo cognitivo que a pessoa vai desenvolver e o interesse que terá na matéria. Quer dizer que o namoro não é motivação para ter boas notas. Se fosse motivação, todos que namoram na escola deviam aprovar. Por que tem meninas que namoram com o professor ou procuram namorar com o professor para ter esta carona do professor passar a lhe dar boas notas porque ela sabe perfeitamente que não entende uma matéria? Por exemplo, deixa eu só terminar, professor. Existem casos em que o professor da disciplina mais difícil vai ser a mais cobiçada pelas alunas, não porque é para elas entenderem a matéria, mas é para o professor namorar e facilitar. E veja que a menina tem consigo as suas amigas que também não percebem, então ela vai ser o elo de ligação. Se namoras a nossa amiga e dás-lhes nota, também tens que dar notas a nós. E agora a pergunta que eu volto a fazer é: de que momento é que o namoro vai ajudar ou ajuda no desenvolvimento ou da aprendizagem desta pessoa, que olha para o professor como sendo uma pessoa difícil de entender e a disciplina dele difícil de se aproveitar e que refugia-se ao namoro não para ter domínio da matéria, mas para ter domínio do professor e coagir o professor e lhe dar uma nota alta? Onde é que fica a questão? Aí está. Olha só. Eu sempre estou a refrisar no aspecto. O aspecto em que, por sua vez, eu sempre estou a refrisar é o objetivo que leva a pessoa a namorar. Existem, já houve casos semelhantes a esses. Certas colegas têm atenção de namorar com os professores com o objetivo de poder aprovar. Sim. Existem casos como esses. Por quê? Nós temos dois aspectos. É um aspecto, primeiro, considerando que a pessoa que quer namorar com um professor para poder aprovar não estuda. Segundo aspecto, quer namorar com o professor porque achou que o professor tem condições que pode o ajudar a suprir as suas necessidades. Por esta razão é que nós devemos primar por questões especiais. O que é que leva as pessoas a namorar? Por exemplo, eu tenho aqui esta lapiseira. Essa lapiseira, neste momento, ela apresenta um equilíbrio. Se eu colocar deste lado, ela vai estar desequilibrada. O que é isso?
Toda ação tem uma reação. É aquela que eu disse anteriormente. Toda ação tem uma reação. No namoro encontramos aspectos positivos e aspectos negativos. Mas um ponto que devemos considerar. Eu quero fazer a menção de um livro. O livro é o livro Lar Adventista. Ela fala assim: toda pessoa que namora sem o consentimento dos pais é um roubo. E esse livro faz menção da idade? Esse livro, ela fala sobre alguns aspectos que levam a pessoa a ter uma noção sobre a idade certa para poder contrair o namoro. Mas eu quero destacar um ponto muito especial. Aos 13 anos, por exemplo. Aos 13 anos é algo extremamente reprovável. Aos 15 anos. A nossa própria Constituição Aos 15. também é reprovável. Não tem que ser 18. A nossa Constituição, ele afirma taxativamente de que pessoas que têm 18 para cima são pessoas que têm capacidade para quê? Para namorar. Para tomar decisões. Quer dizer São que adultos. o professor e a aluna se namoram e a aluna tem 18 anos, está certo. Ou Não é seja, errado. Eu gostaria de pegar uma ideia do mas tem um professor fator. Quinito. Uma ideia do professor Quinito. Eu gosto muito da abordagem do professor Quinito. O professor Quinito disse algo que chamou minha atenção. Esse algo cingiu-se naquilo que é o objetivo do namoro, certo? Eu volto a fazer uma pergunta. Se o namoro tem esses objetivos todos, eu vou voltar na ideia principal para termos que definir o que é namoro. Porque se nós não pegarmos a definição de namoro, nós vamos girar em muitos campos e não chegaremos à conclusão. Se eu tiver a ideia de que o namoro é um processo de relacionamento que vou desenvolver com alguém para partilhar, para conhecer, para ter que criar planos e traçar ideias e perspectivar o futuro, eu não vou aplicar namoro naquela menina que quer aprovar de classe. É bom que isso fique claro. Porque se o objetivo do namoro é preparar, à luz da Bíblia, esse manual que tu citaste, que é Lar Adventista, vai definir o namoro como sendo preparação para o casamento. Veja lá. Se o namoro é preparação para o casamento, uma menina de 15 anos vai preparar-se para o casamento? É claro que não. Uma menina de 18 anos que está a fazer a 9ª classe vai preparar o casamento? É claro que não. Quando é que essa menina vai estar preparada para casar? Quando fisicamente estiver bem, economicamente bem, psicologicamente bem e socialmente bem. Eu não posso partir para um casamento, por exemplo, com 18 anos, já estou à luz daquilo que é o manual, a lei do nosso país. Com 18 anos eu estou na categoria de adulto e eu vou começar a namorar. Eu não trabalho, não tenho casa, não me formei, aí eu vou procurar a filha ali para ter que namorar. Não aplica-se isso. Não se aplica. É incongruente. Tanto mais que ao olharmos para essa abordagem, vamos partir pela definição. Se partirmos pela definição do namoro, vamos deixar cair por terra todos os princípios que nós aqui defendemos, de que é aceitável dependendo ou não com esse ou aquele objetivo. Porque se o objetivo do namoro é único, ter que conhecer o meu parceiro para desenvolver um passo alargado que é preparar-me para o casamento, eu não vou namorar, por exemplo, uma menina que está a fazer a 9ª classe. Conseguem entender até ali? Também É ali. a classe também influencia, ou seja, os namoros, por exemplo, na 9ª, 7ª, 8ª, são menos recomendáveis do que os namoros, por exemplo, no ensino médio ou no ensino superior. Imaginemos no ensino superior. O ensino superior, nós estamos a falar de pessoas que entram para o ensino superior maioritariamente com uma idade aceitável. E pelo menos o que ouve-se lá no senso comum, não está a dizer que é científico. O senso comum diz que quando estiveres na universidade, no 1º e 2º ano, arranja um namorado, para quando terminares, teres um namoro já confirmado, porque existem pessoas que, principalmente do lado feminino, são tão exigentes que licenciada não vai aceitar qualquer um. Ok. Então aí já é um pouquinho, já é normal. Atende-se. Tanto mais que um pai que tem a filha no ensino superior e ouvir que a filha está a namorar, acredito que o pai não vai fazer turbulência. Mas um pai que percebe-se que a sua filha, na idade do no 1º ciclo ou no ensino médio, que nem fechou um ciclo, já está enveredado no mundo do namoro, eu tenho a plena certeza que este pai não vai agir de forma educada com a sua filha. Okay. Por que ele não age de forma educada? Porque o pai, sabendo da idade que a filha ou o filho tem,
conhecendo das dificuldades que o mundo oferece e ele ter a experiência de ter passado já nesta fase, percebe que é apenas atrofio da mente que essa pessoa vai receber e não desenvolver um verdadeiro sentimento para depois caminhar para o casamento. Porque Ok. não adianta casar sem não saber Sem nada. não saber Esta nada. questão, Bom, nós estamos a caminhar para o finalzinho do nosso programa e antes de encerrarmos eu gostaria de fazer aqui uma pergunta aos dois convidados. Quando uma aluna engravida durante o período escolar, existem aqueles casos em que alunas ficam grávidas com colegas, não é? De quem deve ser a responsabilidade? A quem deve se atribuir a responsabilidade? Ao namorado, que é o colega, ou também à própria escola em si? Ou ao encarregado da Vou educação? responder por último. Imagina que um pai percebe que a sua filha está grávida e está grávida com um colega da escola. Então o pai deve agir. A escola, o outro encarregado da educação, ou qual é a posição do pai nessa questão? Olha, é o seguinte. Perceberão que eu vou defender sempre a minha ideia. A razão pela qual o namoro não pode ser permitido na escola é esta. Essa é uma das consequências da permissão da instituição que dá abertura dos alunos desenvolverem sentimentos. Tanto mais que a culpa toda não só vai recair aos alunos que se calhar são menores de idade, mas também da própria instituição, porque na instituição temos uma direção, temos professores e temos os vigilantes. Qual é o papel dessas pessoas? Para os alunos, por exemplo, engravidarem-se na escola e que uma perícia feita vai identificar que o ato sexual foi culminado na escola. Em que pé fica essa escola? É instituição? É academia de ensino ou um prostíbulo? É nessa perspectiva. Por isso que a escola deve primar naquilo que é a coerência. A instituição deve ter padrões, deve ter estatuto orgânico que visa proibir esse tipo de atividades. Não significa que está a incorrer contra a liberdade, mas está a prevenir o pior que possa vir e a instituição não ter capacidade de poder responder. Então é ali onde eu apoio sempre a ideia de que nenhuma escola deve aceitar que este tipo de comportamento seja aceito. Ou seja praticado. Então, se a instituição proibir, é claro que o encarregado ao tomar conhecimento de que a aluna engravidou-se na escola, a primeira instituição vai trazer aquilo que é o regulamento interno da escola. Logo, a escola inibe-se da culpa por saber que é um assunto proibido. E se alguém for apanhado, pelo menos na época em que nós estudamos, tínhamos essa lei de que se for apanhado a namorar na escola, você era expulso. Não é agora que tanto a direção, a professora, alunos, parece que não há diferença. Então, e até se a escola perceber que a aluna engravidou-se exatamente na escola, vai expulsar a aluna e o aluno. Exatamente. Por quê? Por que não aceita? Proibiu. De facto é isto. Então, se a escola expulsar os dois, consubstancia-se de que não aprova. A escola não é um lugar para namoro. A escola é um lugar para buscar conhecimento. Se quisermos desenvolver o namoro, que não seja na escola. E se a pessoa com quem tu te apaixonaste está na escola, separem as águas. Na escola vocês são colegas, namorados é lá depois fora. De sair fora, puxa no WhatsApp, de facto. Mas que isso não venha interferir no vosso processo de aprendizagem. Ou seja, então imaginemos que o professor namora com a aluna, não é fora da escola, mas conheceram-se na escola. O facto de ter conhecido ela na escola pode não ser relevante nessa questão. Por exemplo, desde que não mantenham relações dentro da instituição. Pois, nós ali vamos avaliar a idade da menina. Claro que ao tratarmos do professor, vamos pensar na possibilidade de ser uma pessoa adulta. Ok. Então, a aluna conheceram-se na escola, mas o relacionamento é desenvolvido fora da escola. A instituição não tem poder sobre esse relacionamento. Não tem nada a ver com isso, exatamente. Porque na escola eles desenvolvem o papel de professor e aluna. Mas lá fora, tanto mais que eu conheço pessoas que conheceram-se na escola, professor-aluna, mas agora acabaram casando. Mas são factos que, em momento nenhum, como colega da turma, você desconfia. Em momento nenhum. E eu gostaria só de dar uma ideia aqui. Quando isso acontece, e é visivelmente o comportamento do professor e a aluna namorarem, os alunos sentem-se injustiçados. Os alunos percebem que, a partir daquele momento, haverá favoritismo.
os alunos começam a perder a credibilidade do professor. E o próprio professor em si começa a perder o prestígio e a sua própria carreira como docente é interrogada. Quer dizer, já não vejam o professor como um professor, mas como namorado da colega fulana, não é? Claro, claro. E depois os nomes vão surgindo. Olha, o fulano. Já não é o professor fulano, agora é o fulano, ok. E ali E às vezes até a colega é namorada de um estudante. Então, pô, o prof está com a minha boa, né? Às vezes... Muitas das vezes recai nisso. E depois, o que acontece quando a professora percebe-se que está a namorar a mesma aluna com o aluno? Qual é a ideia? Favorecer o aluno? Não, prejudicá-lo. E onde é que fica o fator ensino e aprendizagem neste processo todo? E o professor está ali como facilitador, como alguém que facilita na busca do conhecimento. Onde é que fica? Ainda assim, continuo a dizer que esse tipo de atitude e comportamento é errado. Professor, por favor, a mesma questão para encerrarmos já. Nesse caso da gravidez, a quem recai a responsabilidade? Mas antes de eu poder responder essa questão, eu gostaria só de dar um checkmate. Sim. Abordagem muito rapidamente, ok. Sim. Quando o nosso colega... Microfone. Sim, quando o nosso colega abordou sobre o aspecto de que toda pessoa que não está preparado, né, financeiramente, que também não tem aquela capacidade cabal para tomar boas decisões, não pode namorar. Eu concordo. Ou seja, quem não tem dinheiro não pode namorar. Ou seja, quem não tem método para criar, né, fundos, para angariar fundos em si, não pode contrair o namoro. Bem, por cada razão. Isso é interessante. Sim, é uma pena que o programa está no final. Quer dizer que se você não tem dinheiro, não tem condições, não namore. Porque namorar é custo. Sim, por cada razão. Exige gasto. Sim, por cada razão. Então o pobre não pode namorar. Ou seja, eu quero levantar aqui um texto que é o livro de Gênesis. Sim. Gênesis capítulo 2 diz a história que quando, né, Adão viu a sua esposa, que é Eva, disse: carne da minha carne, osso dos meus ossos. E disse assim: olha, e eis que o homem vai deixar o seu pai, a sua mãe, e unir-se a sua mulher, e ambos serão uma só carne. Adão só disse essas palavras porque Deus já preparou um lugar para Adão e a Eva. Então ele já tinha uma coisa preparada. Então, namoro deve se namorar com objetivo. Namoro não pode ser sem objetivo. Porque se namoro for sem objetivo, vamos sempre primando essa questão. Gravidez, indesejadas e muitos mais erros. Bem, agora respondendo à questão que o meu colega me apresentou. Vejamos, quando nós vamos ter que preparar um debate com essa coisa de se o pobre pode ou não namorar, porque é interessante. Deixou-me aqui água na boca. Quando os colegas namoram entre si e contraem uma gravidez, quem é culpado mediante essa tipo de situação? Sim. Dois aspectos que devem ser muito considerados. Três fatores que fazem com que três pessoas podem estar nessa condição de algo errado. A própria escola, a própria instituição. Segunda, os pais. Terceira, a decisão destas duas pessoas, o namorado e a namorada. Por quê? Se muitos namoros têm partido pela pressuposição de gravidez, é porque os pais não têm assumido papéis de pais, de educar as suas filhas, de educar os seus filhos. Por quê? Porque vimos que os adolescentes têm aprendido mais as coisas na televisão. O pai vai trabalhar, a mãe vai trabalhar, deixa a criança assistir. A criança pode assistir quem? Novela, filme. E no filme, na novela, acontecem coisas sem tabu. Então quer dizer que uma adolescente que aparece grávida na escola, ou que se engravida na escola, é uma adolescente mal educada. Ou seja, mal educada. Por essa razão é que a educação dos pais conta muito. E outro aspecto eu não queria terminar esse debate. E outro aspecto em que, por sua vez, eu queria considerar o caso dos dois. Por quê? Porque quando se contrai uma gravidez, é porque eles não tiveram limites. O meu colega apresentou um ponto mais muito importante. Quando se está a namorar, devem ter capacidades suficientes para tomar decisões. Capacidades para tomar decisões. E nessa capacidade suficiente para tomar decisões, ser levado pela razão e não pela emoção, permite com que a pessoa possa estabelecer limites. E são esses limites que a pessoa vai poder estabelecer, que a pessoa não terá uma gravidez indesejada. Então, a falta de limite vai culpabilizar os dois, o namorado e a namorada. E para
terminar. O outro aspecto, que é o aspecto da instituição. As instituições têm errado muito. Têm errado mais muito. Como o nosso colega já apresentou, ele disse muito bem, a escola é a segunda casa. Então, se a escola é a segunda casa, a escola deve, por sua vez, promover palestras, debates com o objetivo de poder melhorar o cognitivo do quem? Do pessoal. Mas, atualmente, a escola, ela cria um programa. Que tipo de programa ela cria? As pessoas vêm para a escola, são como se fossem robôs. São programados para receber um certo tipo de informação. E nem sequer há palestras, debates com temas como esses. Namoro, como se prevenir de uma gravidez indesejada, como fazer aquilo, como não fazer isso. Então, muitas vezes a escola tem partido por esses pressupostos e faz com que a escola possa se culpabilizar por essas coisas. Ou seja, tudo bem. A escola pode, por sua vez, impor regras. Ou seja, as regras que a escola impõe não é para você não namorar. A escola impõe regras. Regras essas que fazem com que as pessoas não possam praticar coisas que podem levar as pessoas a fazerem as mesmas coisas. Por exemplo, beijo ao público, relações sexuais ilícitas dentro da própria escola. A escola proíbe isso. A escola proíbe isso. Então, o que é namorar? Namorar não simplesmente pressupõe, no pressuposto de relacionamento, tipo, relações sexuais. Sim, porque a juventude agora só entende que namoro é fazer sexo. Por essa razão é que os pais não deixam as pessoas namorar. Exatamente, sim. Mas parece que é uma distorção completa do conceito de namoro. Ou seja, consumismo. Então, porque até agora, se você estiver a namorar com uma menina, 1 mês, 2 meses, não tiveram relações sexuais, ela tem coragem de te ter na rua que esse meu namorado é boelho. Então, por quê? Então, vamos acompanhar isso. Aí, a concepção que tem sobre o namoro, é que faz com que as pessoas possam ter muitas ideias. Por exemplo, antigamente, o nosso colega ele frisou um assunto muito importante sobre a antiguidade. Era, mas muito raro ver, né, tipo, as pessoas namorarem e partirem pelo pressuposto de relações sexuais. Como atualmente a sociedade mudou, porque as pessoas aprendem mais coisas nas mídias, os pais têm dificuldade para sentar com os filhos, conversar com os filhos. Então as pessoas aprendem das coisas como essas. E eles praticam relações sexuais. Então toda pessoa que não pratica relação sexual no namoro é chamada como quem? Burro. Pois, não me fez nada. Mas também não me fez nada. Mas como eu disse no princípio, Adão só disse para Eva: o homem vai deixar o seu pai e a sua mãe, vai se unir à sua mulher, ambos serão uma só carne. Só disse isso quando ele percebeu que estava capacitado cognitivamente, conscientemente, e materialmente, em grandes capacidades. Esse outro também. Eu vou já aproveitar, estender o convite aos nossos convidados. Vamos ter um tema aqui para falar sobre namoro na pobreza e na riqueza, porque é interessante e eu gostei dessa parte e ficou aí, não é? Ficou aí a nossa deixa. Bom, estamos a encerrar o nosso programa em direto, o nosso ACA Podcast. Hoje tivemos o tema Namoro na Escola, Impacto Psicopedagógico. Tivemos como convidados o professor Kenito Cuiva e o psicólogo Madureira Ferreira. Espero que você lá em casa tenha gostado do nosso debate e fique ligado. Transmitimos em direito. Depois de terminarmos o nosso direito, o programa vai continuar a rolar. Pode comentar ainda, não é? Deixa aí nos nossos comentários a sua opinião e responda também a seguinte questão: namorar na escola é certo ou errado? Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Estaremos de volta para o próximo ACA Podcast, que previamente será anunciado o tema aqui na nossa página ACA Digital. Obrigado pelo carinho da sua audiência, um grande abraço. E aos meus convidados, muito obrigado pela presença e até a próxima. Foi um debate muito bonito. Até a próxima. Estamos juntos. Já pode falar.